Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio do Nós no Pod Home. Hoje iremos falar de um assunto que está bombando nas redes sociais, na mídia. Você já ouviu falar em bebês reborn ou reborn? O termo reborn, ele é um termo inglês. Ele significa renascido. Em meados dos anos 90, artistas começaram a pegar bonecos e transformar em bebês o mais realista possível, colocando fios de cabelo, marcas, cicatrizes, pelos, pintura, peso, espessura, textura de pele. A intenção era criar algo que realmente parecesse vivo, com veias, marcas de pele, cílios, cabelos implantados, enfim. O mais perfeito, o mais próximo possível da realidade. A ideia era ultrapassar a barreira da fantasia e chegar o mais próximo da realidade possível. E conseguiram. E aí, Dani, diz aí pra gente se você tem visto por aí essas polêmicas, se você tem visto por aí algumas matérias, redes sociais. Já há muito tempo eu ouço falar de bebês reborn. Eu sabia mais ou menos o que era, e o que me despertou a curiosidade, inclusive a gente aqui num papo informal dentro de casa, eu passei a ler um pouquinho mais, eu tentei entender um pouco o conceito e tentei entender também o porquê que esse assunto causa tanta polêmica. Aí eu acabei olhando, tendo acesso. Inclusive está aqui uma matéria que diz que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou nesta quarta-feira, dia 7, ou seja, antes de ontem, um projeto de lei que institui o Dia da Cegonha Reborn. Eles alegaram ser uma homenagem às artesãs responsáveis por confeccionar os chamados bebês reborn. Qual é o teu conceito? O que você pensa? O que vem na tua cabeça quando se fala em bebê reborn? Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês estão vendo esse podcast. Espero que vocês gostem. Então, sobre bebê reborn, é um assunto bem polêmico, né? Que está sendo falado cada vez mais ultimamente. Mas, apesar de que, pelo pouco que eu sei, bebê reborn é desde os anos 90. Aqui eu tenho 33 anos, então vamos pensar um pouco relacionado à boneca, né? O conceito boneca, o conceito mais assim infantil, diga-se de passagem. 2000 era a minha infância, então era a minha paixão. Eu lembro que eu amava bebezão, nossa, como eu gostava. Eu lembro que meu pai que me deu de presente de Natal. Era uma bonequinha com um vestidinho azul, bom, enfim, né? Não vem ao caso. Mas assim, o Baby Reborn vem de uns tempos pra cá falando-se muito, apesar de, como eu disse, dos anos 90, né? Eu acho que pelo acesso da internet acabou que ficando um pouco mais falado, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre foi uma empresa americana que muitos famosos fazem um enxoval lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela fica em Orlando. E ela que fazia o fornecimento, mostrava. Eu lembro que todas as blogueiras na época que ia fazer, quando tinha aquele vlog do dia, enfim, elas mostravam que iam fazer um enxoval e aparecia nessa empresa os bebês tudo realista, falando, nossa, que bonitinho. Mas aí quando eu descobri sobre, eu ouvi falar sobre, já era um pouco mais velha, né? Não era no sentido de gostar do boneca no sentido de infância, né? Aquela coisa assim. Porque a gente vai falar sobre, mais pra frente vai falar sobre os conceitos, que não tem nada a ver com idade, enfim.
Mas, assim, vamos falar no sentido de infância. Eu vi nos Estados Unidos e eu achei tão bonita, tão realista. Eu vi pela internet. Então, e faz um tempinho já, como já disse, dos anos 90. E só agora, né, que esse assunto é falado cada vez mais. E criou uma série de... um conceito, né, uma comunidade. Aqui no Brasil, acredito fora também, mas aqui no Brasil um pouco mais forte, que é onde a gente tem mais acesso, né, onde se criam-se mais polêmicas. E as pessoas estão usando cada vez mais a boneca como não só um boneco como infância, como eu havia dito, mas também como um refúgio, talvez, um objeto como algo, como posso dizer, emocional, enfim. Vamos falar sobre isso no decorrer do podcast. Então, Dani, eu tô olhando aqui e eu fiz uma reflexão. Por quê? Você acabou de dizer que o brinquedo ele foi criado lá por uma empresa, acho que inicialmente, no início dos anos 90, você não era nem nascida, eram artesãs que faziam este tipo de boneco, boneca, como quiser chamar. Só que assim, eu acho que ele partiu um pouquinho do conceito brinquedo para um conceito assim de cuidado. Eu vou até citar uma coisa aqui que eu acho assim extremamente engraçada, eu fazer uma relação de bebê reborn com o que eu vou mostrar aqui na tela, tá? Ó, eu estou mostrando aqui na tela os famosos bichinhos virtuais. Por que eu estou mostrando bichinhos virtuais? Porque as pessoas elas acabaram tirando da cabeça o conceito de brinquedo para assumir a responsabilidade de cuidar de um bichinho. Então as pessoas tinham a responsabilidade com o bichinho, tinham o horário de dar comida, tinham o horário de trocar fralda, tinham o horário de cuidar desses bichinhos virtuais aqui. Tinha um horário de cuidar, tinha que fazer tudo. E quando as pessoas não cuidavam do bichinho virtual, o que acontecia com eles? Eles morriam. Eles morriam. E você já teve algum bichinho virtual? Tem alguma coisa assim? Você já teve acesso? Você já cuidou de um bichinho virtual? Por que eu estou falando de bichinho virtual e eu estou relacionando tudo isso com bebê reborn? Porque, por mais que conceito não seja algo palpável, é uma introdução de um conceito diferente na sociedade. De como a mulher vai ver, de como a mulher vai ter a percepção de ter um brinquedo na mão. Então, o que acontece? Hoje, você pega um menino, ou sei lá quantos anos atrás você pegava um menino, você dava um carrinho na mão dele, um carrinho de controle remoto, e ele tinha realmente a sensação de ter o seu próprio carro. E depois evolui, aí ele vai crescendo, ele vai indo, ele vai entrando em outras esferas, ele começa a participar de encontro de carro antigo com os pais, então aquilo que é uma brincadeira acaba esbarrando assim na esfera da realidade. Então por isso que eu trouxe o bichinho virtual para a gente falar um pouco de conceito. Então, fala para mim, Dani, qual foi a sua relação com o bichinho virtual e diz para mim se o que eu estou dizendo, se essa relação do bebê reborn com o bichinho virtual tem alguma coisa a ver ou é alguma coisa que é fruto só da minha cabeça? Então, veja bem. Nossa, eu era apaixonada. Com certeza eu tive bichinho virtual. E não foi um, não, foram vários. Mas eu acho que o conceito é basicamente o mesmo, né? E o lado bom disso tudo, não sei se eu já tô avançando no assunto, é o que você mesmo disse. É o famoso brinquedo para mulher e brinquedo para homem. Que não existe brinquedo para mulher e brinquedo para homem, né? Eu acho que colocar o assunto de criança, menina, cuidar, né? Coisa do maternal, né? De cuidar, o cuidado maternal, perfeito, é isso aí. Cuidado maternal, eu acho isso interessante, porém também tem um lado paternal, por que não?
Por que o homem não pode cuidar? Do mesmo jeito que por que uma menina não pode brincar de carrinho? Uma menina não gosta de caminhões, enfim. Eu lembro quando eu era pequena, além de bebezão, eu também brincava com carrinho. Meu pai era operador de máquina, então eu adorava brincar de carrinho, reto, enfim. Isso não quer dizer nada, isso não diminui ou quer dizer alguma coisa, né? Isso é totalmente, enfim, preconceitos e vamos entrar nessa Seara. vamos entrar nesse assunto, né? Mas, sim, eu acho que o bichinho virtual, se você parar para pensar, o conceito é basicamente o mesmo. O fato que se resume ao cuidar, né? Como foi falado no antigo bloco que eu comentei, eu acho interessante a questão da criança brincar com o bebê reborn, ou uma boneca, ou bebezão. Acho que também tem o conceito de que, antigamente, os brinquedos eram um pouco mais rústicos, né? Eu acho que também tem isso por conta das tecnologias e tudo mais. Então, um carrinho que era de antigamente dos anos 80, dos anos 90, é diferente do carrinho de hoje, né? Antigamente, se tivesse o Baby Reborn, também faria sucesso. Mas acho que por conta das tecnologias e tudo mais, antes era mais simples. Hoje em dia é um pouco mais realista por conta de tantas N coisas. E acaba despertando também um pouco mais do lado do adulto, né? Gostar disso. A exemplo, a gente não pode ir também muito distante. A exemplo, a Barbie. A Barbie é algo que a gente fala que é uma criança, de crianças, né? Enfim, de adolescentes, mas não. Eu conheço muita gente que tem coleção de Barbie mesmo adulto. A minha irmã, o sonho dela era ter uma Barbie Suzy, acho que era noiva, algo do tipo, ela só foi ter depois de adulta, depois de mais velha, tentando de condições, né, que a gente tinha quando era mais nova, porque somos pessoas de origem simples, né, que tínhamos o básico, nunca nos faltou nada, mas assim, a questão de brinquedos acessíveis era um pouco mais escasso, era ganhado só em natais, enfim. E hoje em dia é diferente, né? A forma que eu penso em tudo isso, inclusive pensando-se na polêmica, ela funciona da seguinte maneira. A estrutura que carrinho é para menino e boneca é para menina, hoje em dia ela é completamente assim atrasada. Por quê? Porque hoje tem menina que dirige, tem menina que gosta de carro. Um dia desse eu fui fazer um trabalho na fábrica de um cliente e tinha uma menina dirigindo uma moça dirigindo uma carreta cor de rosa. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Então são conceitos completamente distintos e hoje em dia a gente vê homens, mulheres, todo mundo embarcando no conceito de bebê reborn. Você mesmo está dizendo, Dani, que você nunca teve acesso a um bebê desse nível. Eu tenho certeza absoluta que você, quando criança, adolescente, você gostaria de ter tido um bebê realista. Porque é um brinquedo, eu também. Eu só tive carrinho de plástico, eu só tive carrinho daqueles mais mequetrefe possível. E eu adoraria ter tido mais carrinhos de controle remoto, carrinho mais realista possível. Só que, hoje, o conceito do bebê reborn, ele avançou um pouco mais do conceito brinquedo, do conceito infância. As pessoas elas estão literalmente adotando os bebês reborn. E aí eu comecei a pesquisar porque eu falei, poxa vida, como pode uma Câmara Municipal, vereadores discutirem e aprovarem um conceito, ou seja, aprovarem um dia da cegonha de bebê reborn. E aí a gente começa a entender que existem, do mesmo jeito que existem grupos que se reúnem para falar sobre carro, para falar sobre carro antigo, carro moderno, carro com turbo, moto, do mesmo jeito que existem esses grupos, também existem, inclusive lá no Rio de Janeiro, grupo de mulheres que se encontram com os seus bebês reborn. Só que a exposição, a grandiosidade que tem as redes sociais, o tamanho gigantesco que tem as redes sociais, às vezes o assunto ele é abordado de uma forma
que quem lê, quem vê, quem olha aquilo, geralmente a pessoa está num ônibus, a pessoa está no trabalho, a pessoa está, sei lá, e ela bate o olho naquilo, ela vai olhar e ela não vai entender o conceito real. Ela não vai saber o porquê existem mulheres que se reúnem para falar de bebê reborn. Elas levam os seus bebês nos encontros, em shoppings, elas se reúnem em locais para falar dos seus bebês. E elas levam e tratam os bebês com todo o carinho e respeito que um bebê comum deveria receber. E são essas mulheres que, quando chegam na internet e publicam e divulgam, todo mundo cai de pau em cima, todo mundo detona essas pessoas e ninguém vê a questão individual, ninguém procura saber por qual motivo e o que faz essas mulheres terem esse tipo de reação e absorverem esse conceito como uma coisa extremamente natural, extremamente normal para a vida delas. Bom, vamos lá. Eu acho que tudo tem um limite, talvez a palavra certa, porque eu acho interessante, como você mesmo disse, é um ato de cuidar. Eu vejo isso longe de mim, né, falar algo relacionado à saúde, porque eu não tenho informação, não tenho conhecimento psíquico para falar sobre, né? Mas eu acredito que é normal até a partir de determinadas situações. Eu acho que bacana, lindo, mas assim tem que ser muito avaliado, que as pessoas saiam um pouco da realidade e usem isso como uma forma de não só de refúgio ou do cuidar, enfim, mas assim transforme isso, ou melhor, isso seja um resultado de algum trauma interno pelo fato de não conseguir ter filhos, não conseguir realizar isso de forma assim por conta de fertilidades, enfim, por conta de parceiros ou por conta dela mesma. Eu acho que o mais triste são pessoas, mulheres principalmente, que sofrem a dor da perda. Sim, do aborto. E buscam um refúgio, né? Um refúgio. Concordo. Então eu acho que determinadas situações isso é tão interessante quanto, que vai muito mais além do brincar, né, do boneca, para questões de assim, pessoais mesmo, para talvez de uma forma bonita, talvez estranhamente para algumas pessoas que vejam de fora, mas que ela consiga passar por essa dor, né? Consiga de uma certa forma viver o seu luto de forma mais tranquila, de forma mais suave. Então, assim, a gente é muito fácil julgarmos isso como uma coisa assim estranha, ou que soa mesmo estranho, né? Você vê, a gente não está acostumado a ver pessoas na sociedade com determinada idade não usar a boneca como um brinquedo, usar isso como algo pessoal mesmo. Então eu acho muito bacana, porém é algo que precisa ver muito de perto, que tem situações que pode ser que passem um pouco do não digo normal, mas do aceitável, e começa a ser algo que precisa de uma ajuda psicológica, né? Uma ajuda relacionada à saúde mental. De um profissional, é isso mesmo. Porque eu entendo que é lindo, mas tudo precisa ser muito analisado, né? Pessoas e pessoas. E é isso. E o que você falou é interessante, porque a gente nunca sabe exatamente a dose, né? Até que ponto a pessoa ter e cuidar de um bebê reborn seja o remédio, e dependendo do tamanho da dose, esse remédio ele pode se tornar um veneno. Sim. Então cada caso é um caso, né? Então é essa dose que ela tem que ser medida ou até ponderada, porque a gente não está na pele dessas pessoas, a gente não está exatamente vivendo o que essas pessoas sentem e vivem, porque eu não sei, por mim, não sei o que é a dor da perda. Eu acho que a dor da perda de um filho
deve ser uma dor assim imensurável. Exatamente. Deve ser uma dor assim Com certeza. Acho que é uma dor que nunca passa, né? que Uma nunca dor passa. Eu acho que isso é interessante também por conta do bebê reborn, que ele meio que ajuda a cicatrizar, talvez, ou não digo abafar, né, que não existe esse termo, mas assim, ajuda a amenizar essa dor, que nunca vai ser esquecida. Sim. E também eu acho interessante esses encontros de Baby Reborn, porque, querendo ou não, nada mais é que é um novo conceito, né? Eu acho assim, só soa estranho porque é uma coisa meio que nova aqui no Brasil. Por mais que venha dos anos 90, falado, sei lá, 3 a 4 anos aqui no Brasil, mas assim, eu acho interessantíssimo. Porque é do mesmo jeito que existe outros tipos de gostos, enfim, seja por algo palpável ou não, seja por um animal que a pessoa seja doação, que encontra, se faz um encontro de pet friends, que também falam-se muito disso, né? Sim, encontro de pet, perfeito. Mas se falam muito que a humanização do mundo animal também se coloca muito em conceito. Eu acho que as pessoas também gostam de criticar o quando se gera um ciclo de algo que as pessoas estão felizes, realizadas, e tá tudo bem. Eu acho que tendo um limite para tudo, cada um curte da maneira mais possível, bacana possível, então tá tudo certo. Então, Dani, mas o que você falou, inclusive citando encontro de pet friends, por exemplo. É um exemplo. É maravilhoso. Só que, de repente, o que é o que eu penso, tá? Eu não digo que as pessoas têm que fazer as coisas para se esconder, para ter vergonha do que fazem, não é isso. Mas eu acredito que a exposição na internet, a gente tem 2 tipos de pessoas que se expõem na internet. Aquelas que estão sujeitas, estão preparadas para receber haters e que não se importam com os haters, independente daquilo que elas dizem, do que elas falam, do que elas publicam. E as pessoas que, quando recebem qualquer tipo de contato, qualquer tipo de crítica de haters, elas se acabam, elas se destroem, elas se autodestroem. Então, o fato de ela ter um bebê reborn, que para ela é uma solução, ou seja, sei lá, um método paliativo que traga aquele conforto, que acalente o coração dela, mesmo que por um determinado momento, quando ela tem uma exposição na internet falando sobre o assunto, ninguém vai saber da dor dela, ninguém vai entender o que ela está sentindo, o que ela está passando, e as pessoas tendem a ridicularizar o sentimento, tendem a ridicularizar a dor das pessoas. Por quê? Também na internet, eu vou falar de Instagram, tem no Instagram mulheres que aparecem com bebês reborn, elas aparecem ali naquele ato, que eu acho um ato lindo, maravilhoso, que é o ato da amamentação, só que elas meio que extrapolam, porque elas não estão amamentando um bebê reborn e fazendo aquele gesto maravilhoso que é o da amamentação. Ela está totalmente descoberta e usando o bebê reborn como um pretexto. Então, o que acontece? As pessoas, num todo, elas acabam deturpando as situações, elas acabam criando um movimento que confunde mesmo a cabeça da gente. Eu, quando fui olhar a lei lá da Câmara lá do Rio de Janeiro, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, o que é isso? Como que pode uma lei dessa? Mas quando me aprofundei no assunto, completamente justo. Eles estão simplesmente criando uma lei não para beneficiar ninguém, e sim para lembrar, para homenagear as mulheres artesãs e as mulheres também que se utilizam dos bebês reborn em suas vidas, e que de repente o bebê reborn é uma ferramenta para trazer a mulher à vida, para acalentar alguma ferida que ela tem no coração e que não passa, é óbvio, tem o seu bebê reborn e tem um acompanhamento profissional. Então, assim, hoje em dia esse conceito ele pode ser ampliado, ele pode ser levado em outras esferas. Então é isso, na minha opinião,
É isso, Dani. Eu penso dessa forma. Eu penso igual também, mas sobre a exposição na internet é um pouco complicado, né? Porque a internet nada mais é do que a vida de forma digital, né? Porque crítica sempre vai ter. Se você achar a cura do, sei lá, da pior doença possível do mundo, as pessoas vão te criticar. Então, eu acho que independente de você estar fazendo uma coisa que, a olho nu, quem não entende, que não faz parte do ciclo, do ciclo não, né? Que faz parte do movimento, enfim, que é frequentador, não acha interessante, não conhece, eles vão criticar da mesma forma. Então, eu acho que o que você falou é bem bacana. E é isso, eu acho que o Babyborn está aí para ser utilizado como uma boneca, como um brinquedo, como algo de lembrança, como talvez auxílio de algum tipo de doença. A gente não sabe, existem muitas pessoas também que eu já vi pesquisas sobre, principalmente mulheres, né? Não necessariamente, mas assim, principalmente mulheres, com um estágio avançado de Alzheimer, eles usam também os bebês reborn para fazer um tratamento, para a questão que quem tem pessoas na família com problemas de memória sabem que eles viram literalmente umas crianças. Então, é usado também em forma de tratamento. Então, assim, é muito mais além do que um boneco. A gente já sabe disso. E tem as pessoas que, por questão de sofrer algum tipo de trauma materno, enfim, de realização materna, que usam o bebê reborn para se sentir felizes, enfim. Ou também por simplesmente fazer parte daquele ciclo e porque gosta, acha bacana, acha bonito, e tá tudo bem. Eu acho que a partir do momento que faz bem e você não está atrapalhando a vida do outro, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas só que cada caso, como existe exatamente pelo fato do Baby Reborn ser muito realista, ela tem um limite entre o realismo pode passar um pouco do normal, que precisa de uma ajuda, talvez ali tenha algum tipo de alguma coisa assim para se levantar assim a anteninha e falar, alguma coisa ali precisa ser resolvida com um profissional da saúde, psicológico, ou uma coisa normal, que flui, que é o tipo que você gosta, tá tudo bem. É como várias pessoas têm vários hobbies na vida, né? Uns gostam de carros, outros gostam, sei lá, de carrinhos, outros gostam de qualquer outra coisa. E tem algumas pessoas que gostam de boneca. E tá tudo bem, tem os colecionadores, enfim. Então eu acho que tudo com moderação. Se é para te fazer feliz, seja por algum motivo pessoal seu, ou por uma carência, enfim, ou por algo que você simplesmente gostar, tá tudo bem. Só tomem cuidado para que isso não gere algo a mais, né? Mas, todavia, julgamentos sempre irão ter, né? E sobre a lei, eu acho interessante, porque eu não tinha visto. Me soou um pouco, assim... Eu não posso dizer... como eu posso dizer? Soou um pouco... exagerado, talvez, uma lei relacionada a isso, tanto que o Brasil está cheio de situações que necessita de uma lei, né, de um projeto. Mas, assim, eu acho que a partir do momento que é feito para artesãs, para ser levado em consideração, principalmente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que eu não sei se há um grupo maior no Rio de Janeiro, não sei dizer, não é algo que eu tenha pesquisado. E existe artesãs que trabalham com isso e levam isso como um trabalho, como uma profissão relacionada à roupinha, enfim, até como a arte como um todo do boneco. Eu acho interessantíssimo. Eu acho que como toda forma de homenagear e de fazer uma representatividade é ótima. E as pessoas que estão sendo homenageadas pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro não são essas pessoas que compram pela internet um bebê reborn e saem por aí desfilando. Quem está sendo homenageada são as artesãs, são as artistas que pegam através de uma foto, que pegam através de uma imagem, de um vídeo, reproduzem um bebê igual ao bebê original. Então vamos lá. Quem hoje em dia não quer? Vamos supor que você já tem um filho com 10, 15, 20, 30 anos de idade. Quem não gostaria de repente, submeter uma foto, pode ser um vídeo, o que for, para uma artesã que reproduza
o teu filho lá com 6 meses, 1 ano de idade. E certamente deve causar uma sensação assim, porque é um trabalho artístico, é uma arte. Acho que o bebê reborn o baby reborn. Eu chamo bebê, mas O baby reborn é uma arte. Então ele é renascido. Então se você tiver curiosidade, procura saber um pouquinho mais, porque hater, gente para criticar, vamos dizer a verdade, gente para encher o saco e que vem aqui no vídeo também falar um monte, ótimo, não tem problema nenhum, porque gente para encher o saco é o que não falta. Então, gente, você tem teu bebê, você vai viver a tua vida, vai fazer tuas coisas, eu acho isso completamente normal. Agora, falar que a lei é absurda, a gente tem que entender primeiro o conceito, a gente tem que entender um pouquinho, não que eu esteja de acordo com a proposta, que eu estou assinando embaixo de quem criou, do partido, não tem nada a ver com o partido, nem estou citando o partido, quem criou. Vai lá e pesquisa, tenta saber o real motivo dessa lei, o porquê que foi sugerido, o porquê que foi aprovado pela Câmara, e vocês terão as suas respostas. Agora, hater tem para tudo. Hater tem para religião, tem para futebol, tem para tudo. Para política, para orientação sexual. Hater tem para tudo. É o que não falta nesse mundo é hater. Então, eu queria fechar esse bate-papo. Nós no Pod em Casa. Eu queria perguntar para você, Dani, se você tem algum recado para deixar, se você tem alguma coisa aí para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio do Nós no Pod Home, em casa, totalmente tranquilaço aqui. A gente está falando aqui, a gente está no meio do bate-papo, a gente está comendo uma pipoquinha, para quem gosta, ó. É bom demais. É essa a vantagem de fazer um podcast em casa, ó. Servido? Manda aí, Dani. Não sei exatamente um recado. Acho que seria um recado, seria uma fala, mais assim, no geral. Eu acho que o mundo seria muito melhor se todo mundo respeitasse a vontade do próximo. Seja os gostos, seja a orientação, seja a religião. Então, acho que, independente se é um bebê reborn, se você acha um absurdo e tudo mais, eu acho que procure entender, já que você acha tão interessante ou te despertou uma certa curiosidade em relação a esse tema, procure entender se a pessoa não está passando por uma dificuldade, se isso já não é um alerta para gatilhos de outra relacionado a outro tipo de situações que ela está passando, ou se realmente é um gosto dela. E tá tudo bem se for um gosto. Eu acho que todo mundo gosta do que te faz feliz, que te faz bem. Então, meu recado é isso. Vamos procurar julgar um pouco menos as pessoas e, sei lá, apoiá-la mais, né? E se caso você veja algo que precisa ser falado ou resolvido com um profissional, ajude a pessoa, não julgue, não detone. Então, eu acho que basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo e mande sugestões de assuntos para nós falarmos. E é isso. Beijos e tchau, tchau. É isso aí, Dani. Parabéns. Acho que por a gente ter feito o nosso primeiro aqui, acho que foi muito bacana. Então é assim, a única coisa que eu peço, se você realmente gostou do nosso conteúdo, do nosso bate-papo, que eu acredito que tenha sido leve, e se você ficou até aqui, dá uma força pra gente, dá um like, compartilha, ativa o sininho, ajuda a gente pra gente, no mínimo, ter um pouquinho assim de empolgação e motivação para construir novos episódios, para elaborar mais assuntos bacana, como a Dani falou. Mande sugestões. Nós estamos aqui no YouTube, onde você está nos assistindo, e nós temos também o nosso site, que é nosnopod.net, e lá vocês terão acesso ao nosso WhatsApp, e-mail, para que a gente consiga ter
uma conexão direta aí e consiga falar e trazer assuntos que sejam relevantes e que vocês gostem. Acho que esse é o ponto do entretenimento. Muito obrigado por ficarem até aqui, muito obrigado de coração. E até o próximo episódio.